Olá, pessoal! Bora sextar com o IF? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está aqui nessa sexta-feira para falar sobre inovação e sobre design sprint. Meu nome é Carolina, eu sou design lead da Perform IT e junto com a Natura a gente está num projeto super legal de capacitação de facilitadores para tocarem os design sprints aí da Natura. Essa aqui sou eu, super animada aí numa facilitação presencial que a gente fez, depois de muito tempo aí no online, né, no remoto, eu super feliz. Pra vocês verem que eu gosto tanto de inovação que eu até tatuei aqui o processo do design thinking no meu braço. Pessoal, eu trabalho com inovação há mais de 8 anos, ajudando aí grandes empresas, pequenas empresas, startups a resolverem problemas complexos e co-criarem soluções que realmente resolvam problemas reais das pessoas. Bom, pessoal, então falando um pouquinho sobre o que é o Design Sprint, né? O Design Sprint é uma metodologia, né, criada aí por um design que é o Jake Knapp, que lá em 2012, né, começou aí a trabalhar na Google, né, na Google Ventures, que é o braço ali, de desenvolvimento de novas soluções do Google, e eles criaram aí uma metodologia ágil para solucionar, né, problemas, né, e testar e validar soluções em 5 dias. Sim, então em 5 dias eles saíam, né, com uma solução testada e validada com os usuários, já com um protótipo, né, dessa solução. Então, de uma maneira muito rápida e muito ágil, eles conseguiam aí validar ideias inovadoras, tá? Uma dúvida, pessoal, que todo mundo tem, né, quando a gente fala de design sprint, é se o design thinking e o design sprint são a mesma coisa. Então, para explicar um pouquinho a diferença para vocês, eu trouxe aqui o nosso famoso duplo diamante, que é a forma que a gente utiliza, né, para representar o pensamento do design. Então, no pensamento do design, a gente sempre tem momentos aqui de convergência e divergência, né? Então, durante as etapas do design thinking, a gente sempre vai convergir e divergir, partindo sempre de um problema para identificar uma solução. Então, esse é o grande diferencial da forma do pensamento do design, né? Primeiro, a gente entende o problema para depois a gente pensar na solução por meio de etapas em que a gente vai divergir e convergir ao longo do processo. Então, pessoal, qual que é a diferença do design sprint? O design sprint nada mais é do que uma forma aí express, super rápida, né, da gente fazer o processo do design thinking. Então, a ideia é que em uma semana, 5 dias, a gente saia de um desafio inicial e termine ali com uma solução validada e testada pelos usuários. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que o design thinking é a forma de pensar, né, para a gente poder gerar inovação com base nas pessoas, e o design sprint é o passo a passo, é como se fosse ali a receitinha de bolo, né, em que a gente consegue colocar essa forma de pensar do design thinking em prática. Muito bem. E para que serve o Design Sprint, pessoal? O Design Sprint, né, foi criado pelo Google e muita gente acha que o Design Sprint só serve para a gente fazer aplicativo. Bom, não é só isso. Aqui na Performa, a gente usa Design Sprint para muita coisa. A gente usa, claro, para desenvolver novas soluções, né, produtos e serviços. A gente usa também o Design Sprint para melhorar serviços e produtos já existentes, mas a gente usa muito o design thinking também para melhorar processos. Então, imagino aí que vocês, né, pessoal de finanças, têm muitos desafios relacionados a processos, né? O design sprint é uma metodologia muito utilizada também para a gente realizar essas inovações em processos. A gente usa design sprint também para traçar estratégia e também para criar novos modelos de negócio, né? Então tem várias aplicações. Então é muito legal, pessoal, que vocês pensem no design sprint como uma caixinha de ferramenta, né? Que pode ser adequada e super flexível de acordo com o desafio que você tem, de acordo com o tempo que você tem, né? Você pode fazer um design sprint de 2, 3 dias, 5, 2 semanas. Então, claro que a ideia inicial, né, a metodologia do Google prevê 5 dias, né? Hoje em dia eles falam até de 4 dias, mas essa abordagem é super flexível e a gente pode utilizar, né, utilizá-la de várias formas diferentes, de acordo com o projeto que a gente tem. Bom, e quem participa do Design Sprint? Bom, normalmente essas sessões de cocriação, né, que envolvem as oficinas do Design Sprint, elas são super colaborativas. A colaboração é um dos pilares aí do Design Sprint.
Então, quem costuma participar, galera? Normalmente a gente sempre tem uma pessoa que atua como facilitador, que vai ser um guia ali, como se fosse um maestro, que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco as ferramentas, né, e todo o processo do design sprint. A gente tem o nosso time multidisciplinar, que, enfim, ele pode variar de acordo com o desafio, né, mas é muito interessante que a gente sempre envolva pessoas de áreas diferentes. Muitas vezes a gente envolve também, principalmente quando envolve criação de novas soluções, né, principalmente digitais, a gente costuma envolver também o UX, UI designer, mas vai depender muito do desafio. E dois papéis super importantes também de participantes do Design Sprint são os decisores, né, a pessoa ali que vai ter o papel de tomada de decisão em alguns momentos cruciais ali do Design Sprint, e os especialistas, né, que são aquelas pessoas super experts aí no tema do desafio que o Design Sprint se propõe a resolver. Bom, e quais são as etapas do Design Sprint? O Design Sprint segue basicamente as mesmas etapas do processo do Design Thinking. Então, como eu disse, né, o Design Sprint se inspira no Design Thinking, né, então as etapas são praticamente as mesmas. Claro que vocês vão ver, se vocês procurarem aí na internet a agenda do Design Sprint, vocês vão ver várias versões. O próprio Google já está na versão 3.0. Então, cada um, né, cada empresa, né, cada pessoa pode utilizar essas etapas da forma que achar melhor para cada projeto. Bom, aqui na Performa, pessoal, a gente usa o que a gente criou, né, o nosso Ideia Pad. Então, depois de mais de 200 projetos aí, com muitos clientes de várias áreas diferentes, a gente hackeou essa metodologia do Design Sprint e nós criamos aqui a nossa própria versão do Design Sprint, né? E ela é o Ideia Pad. O Ideia Pad ele bebe basicamente de várias fontes, né? Do Design Thinking, do Lean e do Agile, para a gente sempre primeiro entender, né, qual é o real problema do cliente antes que a gente consiga pensar na solução. Então, basicamente, a gente inicia aqui o nosso processo do design sprint no desafio inicial. Então, antes do design sprint, a gente faz reuniões com os clientes para definir qual que é o desafio inicial que a gente vai trabalhar. E aí a gente entra nessa primeira fase, que é a imersão, né, que é o momento que a gente vai mergulhar no problema. E é um pouquinho dessa primeira fase que a gente vai falar hoje. Bom, eu gosto muito de falar, pessoal, que a imersão é como se fosse o momento ali que a gente vai mergulhar, né? Como se a gente fosse mergulhadores que vamos aí adentrar no oceano e entender um pouco mais do contexto, dos pontos de vista e principalmente das pessoas que estão envolvidas naquele desafio que a gente se propôs a resolver no Design Sprint. Como eu disse, o Design Sprint ele bebe, né, do Design Thinking, e o Design Thinking é basicamente fazer inovação centrada no ser humano. Então a gente começa entendendo as pessoas, entendendo quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os pontos de vista dessas pessoas envolvidas no problema que a gente quer resolver. Bom, mas como é que a gente faz isso na prática, né? Vocês devem estar se perguntando. Eu trouxe um case aqui muito legal para compartilhar com vocês, para mostrar um pouquinho dessas etapas, né, do design thinking, que são as etapas que a gente usa no design sprint. Né, esse case ele durou, claro, muito mais do que 5 dias, mas a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês, de uma forma muito didática, quais são as etapas do design sprint. Então, falando um pouquinho desse case, pessoal, vou contar um pouquinho de história aqui para vocês. Bom, essa foto aqui é do Design Lab, que fica lá na D-School, em Stanford, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Bom, pessoal, a D-School é o berço do Design Thinking, lá onde a galera começou todo esse movimento, e muitos estudantes de design, né, não só de design, mas de Stanford, vão para a D-School para ter algumas aulas aí com esses papas do Design Thinking, para aprender um pouco mais esse pensamento do design. Bom, uma dessas classes que eles têm lá na D-School chama Extreme. E o objetivo dessa aula, né, dessa matéria, é que os alunos desenvolvam soluções de design para situações extremas. Bom, então o professor colocou um desafio inicial aí para os alunos, né, para eles pensarem em soluções que ajudassem, né, a reduzir os custos de materiais, de equipamentos médicos, né, de máquinas, né, equipamentos médicos que são utilizados no mundo. Então, o desafio inicial, né, e a gente sempre parte do desafio inicial desses alunos era eles teriam que reduzir o custo de algum equipamento médico
em 99% do valor, né? Então, reduzir basicamente quase 100% do custo, né, de um equipamento médico. Bom, um grupo de alunos, né, que estava aí fazendo essa matéria, começou a pesquisar melhor, né, entender um pouco mais desse desafio, como que eles poderiam reduzir um custo de um equipamento médico. Né, e aí eles chegaram num problema, né, que eles conseguiram aí, por muita pesquisa, entendendo melhor o desafio, né, eles entenderam aí que as incubadoras, né, são equipamentos muito caros. Né, as incubadoras na época ali custavam cerca de US$ 20.000, né, isso é bem caro. Eles falaram, bom, como que a gente poderia reduzir o custo das incubadoras? E por que, né, reduzir o custo das incubadoras? Porque eles, nessas pesquisas que eles começaram a fazer, eles identificaram um problema muito real. Eles perceberam que no Nepal, por exemplo, né, em outros países aí mais subdesenvolvidos, o índice de mortalidade de bebês prematuros era muito alto. Né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, só no Nepal, quase 3 milhões de bebês morrem todo ano, né? Bebês aí prematuros. Então, eles perceberam que existe um problema, né, relacionado a isso, ou seja, né, os bebês prematuros, né, principalmente no Nepal, têm uma taxa de mortalidade muito alta e o custo da incubadora é muito caro. Né? Então, qual foi a solução que eles pensaram no primeiro momento? Né? Qual foi o desafio que eles partiram? Como que eles poderiam baratear, né, o custo das incubadoras para salvar as crianças do Nepal? Bom, um desafio aí super complexo, né, pessoal? Queria muito saber aí como vocês iriam resolver esse desafio. Normalmente, quando eu pergunto isso, né, nos cursos que a gente faz, a galera sempre fala: bom, vou reduzir o custo, né, dos materiais, pegar materiais recicláveis para gerar essas incubadoras mais baratas. Bom, mas esse não é a nossa forma de fazer, né? O design não prevê assim. Antes da gente começar a dar soluções, a gente precisa mergulhar no problema. E para isso, galera, os alunos de Stanford foram lá para o Nepal. Né? Então, eles foram visitar os hospitais do Nepal, conversar com os médicos, né, com as mães, né, com todo mundo que estava ali, que vive essa situação. Então, isso é imersão, pessoal. É a gente mergulhar no problema, é a gente conversar com as pessoas, entender de fato quais são as dores, quais são as necessidades. Eu gosto muito de falar que nada é óbvio, né? Não existe o óbvio. Então a gente não pode supor nada. A gente tem que adotar um mindset de principiante, né? Um mindset aí de investigador, quase um Sherlock Holmes, para a gente identificar quais são as reais causas daquele problema que a gente se dispôs a resolver. Então eles foram para lá, ficaram aí um tempo conversando, né, conhecendo as famílias, entendendo um pouco melhor qual era o desafio que eles iam de fato ter que resolver. E pessoal, eles descobriram muita coisa nessa etapa. A gente gosta de falar que essa etapa, né, de imersão é uma etapa de descoberta, porque muitas vezes a gente vai entender que aquele desafio inicial que a gente colocou lá em cima não é bem o nosso real problema. E a gente só consegue fazer isso mergulhando, né, de fato nesse problema, conversando com as pessoas, entendendo como que elas vivem, como que elas se relacionam com aquele problema específico. Bom, mas vocês vão me perguntar, poxa, Carol, a gente não tem esse tempo todo para ir fazer uma viagem, né? A gente está em pandemia. Como que a gente faz uma imersão nesse cenário aí de design sprint, que a gente tem um dia, basicamente, né, para fazer a imersão e só consegue fazer isso de forma remota? Bom, a melhor forma, pessoal, é sempre envolver os usuários nas sessões de design sprint. Então, por que não convidar aí, né, os clientes de vocês ou as pessoas que estão envolvidas naquele desafio para participar da sessão de design sprint, para que vocês possam conversar com essas pessoas e entenderem um pouquinho mais a realidade delas. Bom, é basicamente isso, pessoal. Eu vou continuar a contar esse case aqui para vocês, super legal, nos próximos vídeos. Continuem acompanhando e, claro, agora é a hora da gente praticar. Acessem esse QR Code para que vocês possam encontrar todas as ferramentas que a gente utiliza nessa etapa de imersão. Durante esse processo, vocês vão poder com certeza aplicar aí algumas ferramentas de imersão nos projetos de vocês. Bom, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima sexta-feira. Bora sextar. Tchauzinho!